Vamos fazer uma nécessaire, só para demonstrar acabamento embutido? Então, aqui, olha, nós temos 2 tecidos de tricoline, de 25 por 25, e 2 tecidos de tricoline, 25 por 25. Esse vai ser o externo e esse vai ser o forro. Se você quiser colocar bolsinho, tem que colocar agora, antes de aplicar o forro na nécessaire. Manta Poly 100, ela é resinada, também 25 por 25. Às vezes, nós cortamos a manta maior para poder quiltar. Mas como eu vou quiltar pouco, isso não vai encolher, eu cortei do mesmo tamanho. Mas, em geral, você corta a manta maior, pega o seu tecido, coloca na manta, faz o quilt, e depois você corta no tamanho final da peça que você vai querer, que é o 25 por 25, tá bom? Nosso zíper. Se a peça tem 25, o zíper vai ter 23, você vai diminuir 1 centímetro de cada lado, porque nós vamos envelopar, nós vamos colocar uma luvinha, que é para fazer um acabamento mais charmosinho aí na sua peça. Eu escolhi preto, porque a cor do fundo da minha peça é preta, eu achei que vai ficar discreto. Se você tiver com um estampadão, alguma coisa, pode usar o mesmo tecido, por exemplo, se eu usasse esse aqui na parte externa, eu poderia usar o próprio tecido, esse também poderia, ou o beijinho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é envelopar o nosso zíper. Já passei o cursor. O nosso zíper tem 23, e eu tenho aqui 5 por 5. Então, eu vou dobrar uma vez, vou colocar aqui, ele vai sobrar um pouquinho mesmo, tô fazendo para sobrar, para facilitar. Vou fazer uma costurinha, desvirar e rebater. Vou fazer essa luvinha ou esse acabamento dos 2 lados, tá bom? Então, vamos lá para a máquina? Bom, primeira coisa que eu considero importante no acabamento de uma peça é a cor da linha. Quando a gente faz uma peça na televisão ou no YouTube, em geral, a gente escolhe uma cor de linha de contraste que aparece muito. Isso é só uma questão didática, para que vocês vejam a costura. Mas quando você vai vender sua peça, quanto mais discreta for sua costura, melhor. Então, aqui eu tô com linha preta, porque meu tecido é preto. E eu escolhi um zíper cor-de-rosa só porque eu não tenho preto aqui. Eu tenho todas as cores, mas justamente o preto eu não tinha. Então, como na minha peça tem o cor-de-rosa, eu escolhi uma cor que se relaciona, que está presente aqui, tá? Isso é muito comum na costura criativa e no próprio patchwork. A gente trabalha bastante com contraste de cor. Então, aqui eu tenho um quadradinho de 5 por 5, vou dobrar ao meio, vou alinhar, não vou usar alfinete, porque o alfinete, ele não vai me ajudar, pelo contrário, ele vai dificultar para mim. Qual é a minha posição aqui? Eu já sei que aqui na minha máquina eu tenho 0,75. Então, a minha posição de costura é sempre alinhando por aqui. Vou costurar. Pronto, costurei. Solto a linha. E eu vou virar isso aqui para o outro lado, olha. Então, eu vou dar uma esticadinha no tecido, vou dar uma boa alisadinha para não sobrar nenhuma preguinha. Puxo. E eu vou rebater. Então, viro aqui. Vou rebater bem em cima desse rolitezinho que ficou aqui. Pra ficar um acabamento bem legal. Então, ó, virei. Por isso que eu deixo essa pegadinha aqui sobrando. Vou lá. Importante na costura. Procure nunca acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar. A sua máquina, ela vai manter um ponto bem legal se você for constante na costura. Ajuda na manutenção da máquina e ajuda na regularidade do ponto. Então, quando você acelera, ela tem que fazer um esforço para puxar o material. Dependendo do que você tá costurando, ela vai... Outra coisa, corta sempre ali. Dependendo do que você tá costurando, ela vai diminuir o ponto ou aumentar o ponto. Então, você não vai ter um ponto bacana, um ponto regular. Você vai ter, às vezes, na sua peça, um ponto largo e, às vezes, um ponto estreito. E isso também, no conjunto, fica bem estranho. Pronto, olha. Então, aqui agora eu posso cortar essa pontinha. Um lado e outro. Nosso zíper está prontinho.
Muito bem, tá? Olha, acabamento bem certinho, tá bom? Então, reserva. Agora, nós vamos aplicar o tecido na manta. Eu vou pegar meu ferro de passar, vou passar ferro. Algumas pessoas quiltam, outras pessoas não quiltam. Eu vou fazer algumas costuras para fixar, porque eu também acho que ajuda bastante no acabamento da peça. Essa minha base, ela tem aqui uma manta que é prateada, porque ela tem um isolamento térmico. Então, eu tenho uma manta térmica embaixo, tenho uma outra manta, e daí eu fiz como se fosse uma almofada, uma capinha, e eu uso para passar. Eu posso colocar sobre a base, que não vai ter problema nenhum, porque ela não aquece embaixo. E isso me ajuda bastante quando eu faço os vídeos. Então, ferro bem quente. Se você quiser colocar um bolsinho externo, uma gracinha, esse é o momento de fazer as aplicações aqui na parte externa da sua nécessaire. Você já mede onde você quer colocar um bolso, uma fivela, um detalhe. Eu vou fazer bem básica, né? O ferro bem quente, a sua manta vai abaixando, tá vendo como ela fica fininha? Outra coisa importante, eu tenho visto muita gente, nesse momento, colocar um peso sobre a manta. Porque a manta, ela tem que resfriar devagar. O seu trabalho fica diferente. Existem até alguns pesos de madeira que eu tenho visto serem usados no patchwork depois que você passa, inclusive costuras abertas, tá bom? Então, olha, passei, ela deve ter dado uma resfriadinha já. Aí eu posso tirar, ela fica bem lisinha. Vamos para o seguinte, o outro lado da bolsa. Mesma coisa, vamos passar. Começo do meio para fora. Vou colocar um peso, algo que deixe reta, esperar um minutinho, dar uma resfriada. Acho que já ficou bom. Vou fazer algumas costuras, ondinhas, que são fáceis de fazer. Como esse meu tecido, ele tem sentido, ele tem bolinha, eu até poderia seguir a estampa, mas eu vou fazer um quilt aqui rapidinho, bem simples. Linha para quilt. Se você quer vira pra cá. Se você quer um acabamento bem legal, existem as linhas brilhantes, que são linhas de poliéster, que podem ser usadas para bordado e que normalmente a gente usa também para quilt. Aqui eu vou usar uma linha comum mesmo, dou retrocesso lá no início. Pronto, a primeira já foi. Às vezes o tecido estica. Se o tecido esticar e sair da medida, você refila, volta para a medida inicial do 25 por 25.
Porque nós precisamos das duas partes com o mesmo tamanho, senão dá diferença no final. Porque aqui eu não tô usando molde, tô usando medida. Quando você usa molde, você vai quiltar um pedaço grande de tecido, depois que já tá quiltado, daí você vai riscar o molde na peça e vai cortar exatamente do tamanho do molde. Então, aqui eu tô sentindo que o meu tecido tá esticando. Terminando aqui, eu vou ali pra mesa e vou ajustar de novo no tamanho 25 por 25. Volto já. Aqui em cima eu refilei. Então, eu comecei a quiltar por aqui, tinha muita pontinha, tirei todas as pontinhas, olha. E agora, eu vou centralizar meu zíper. O zíper, eu gosto que ele abra de lá pra cá. Quem é canhoto, às vezes gosta ao contrário. Então, se você faz sob medida, customizado para o seu cliente, pergunta se você sabe que a cliente é canhota, se ela prefere que abra ao contrário. Porque não há problema nenhum em abrir ao contrário, tá? Agora, aqui eu tenho o zíper 1 centímetro menor. Uma das formas é, dobra seu zíper, marca ao meio. Então, abre o zíper para ficar fácil, dobra e marca ao meio. Marcou o meio, cuidado com esse pique. Esse pique, ele é um perigo, tá? Às vezes dá um pique muito pequenininho, você não sabe onde tá o pique. Dá um pique muito grande, você perde o zíper, porque vai aparecer. Então, cuidado com esse pique, tá? Muito, 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 ou você marca com lápis, ou você faz um pique assim, muito discreto. A mesma coisa aqui, olha, encontra a metade e dá o pique. Se você trabalha com molde, essa marcação já vai estar no seu molde, já deve estar no seu molde. Agora, eu vou colocar pique com pique, zíper aberto. E eu vou segurar aqui, olha, vai sobrar 1 centímetro ali. Lembrando que, dependendo da pressão do seu calcador, do ponto da sua máquina, tudo isso aqui pode esticar. É um problema que muitas vezes dá nas necessaires. Então, quem quiser colocar alfinete, coloca daqui pra lá. Eu vou sem alfinete porque eu acho mais rápido e menos perigoso. Então, eu vou prender a ponta do zíper, só a ponta do zíper. Dei alguns pontinhos, retrocesso. Posição de zíper, né? Pra quem não tá acostumado. O zíper, o carrinho dele é pra baixo, tá? Então, olha, virado pra baixo. Prendi a ponta do zíper. Agora, eu vou pegar meu forro. Vou colocar o forro alinhado na manta e no tecido. Não faz mal que andou um pouquinho, tá? Quem é bem detalhista vai se preocupar com isso, mas tudo bem, não tem problema. Tá dentro da folga de costura, então a costura vai cobrir. Olha, aqui eu tô sentindo meu zíper, certo? Quando você passa a mão, você sente seu zíper. Então, o máximo que o seu cursor pode vir é aqui, ó. Então, meça aí. Tá vendo o alinhamento aqui? É nesse alinhamento que você vai colocar lá atrás. Linha pra trás, pra não enroscar. Retrocesso e venha. O que eu tô costurando aqui? O meu zíper, o meu forro e a minha nécessaire, numa única costura. Acontece que eu tenho essa marcação do pique. Então, eu vou colocar aqui, vou segurar na marcação do pique. Porque senão tudo isso aqui vai desconjuntar. Ele estica e ele vai desconjuntar. E eu vou sentindo meu zíper aqui, ó. Pronto, cheguei lá naquela minha primeira marcação. Agora, eu tenho a minha segunda marcação, que é aqui na nossa pontinha, eu preciso deixar a folga de costura. Então, eu preciso, quer colocar um alfinete? Pode até colocar. Mas só colocar o alfinete não vai resolver, tá? Coloquei meu alfinete, coloquei o meu tecido, ó, bem no cantinho. E agora, eu vou segurar tudo isso. De novo, venho procurando, ó, meu cursor tá aqui. Então, eu venho chegando, cheguei pertinho do cursor, desço a minha agulha, levanto o meu pezinho e eu vou passar meu cursor pra lá. Aí, volto. E venho com toda a calma do mundo, passo por cima do passo por cima do alfinete e saio. Pronto, posso tirar o alfinete. Um lado do zíper já está aplicado.
O que normalmente as pessoas fazem? Elas viram tudo isso aqui e rebatem no direito do trabalho. Eu não gosto de rebater no direito. Eu prefiro rebater só o forro. Então, eu terminei de costurar esse lado. Ó, saí aqui, já viro o meu forro pra cá. E já dou uma esticada aqui, olha, pra não deixar preguinha aqui. Coloco linha pra trás e vou rebater. Onde eu vou rebater? Eu preciso que pegue na manta e no forro. Então, essa costura aqui, ela não pode ser depois da manta. Tem que vir um pouquinho mais pra cá. Uma costura bem fininha. Vamos embora. Outra coisa importante, o peso da mão. Tem gente que põe um peso nessa mão que é muito complicado para a máquina puxar. Então, leveza na mão. Você precisa acompanhar o seu tecido, deixar a máquina puxar. Não pode deixar preguinha aqui, mas você não pode soltar o peso da mão em cima do material que você está trabalhando. Porque senão a máquina tem que fazer um esforço muito grande, certo? Dá uma olhadinha aqui, olha. Tira os excessos. E ficou desse jeito. E do lado de cá, tá rebatido. O zíper não vai pegar no forro. Você vai ter um forro correndo livre aqui, tá bom? E aqui na frente não fica aquela costura aparente que se você fizer ela torta, você já não vende a necessaire. Agora, vamos pro outro lado. Então, estava assim, certo? Agora, eu vou pegar isso aqui, olha, jogo tudo pra lá, ponho o zíper pra cá. Vou pegar o outro lado, vou olhar o sentido da minha estampa, vou colocar aqui, olha, direito com direito, alinhar por aqui. Eu vou puxando, alinhando aqui e alinhando no zíper. Alinhei no zíper, agora eu viro. A minha peça tá embaixo, o zíper tá em cima, mesma coisa. Ficou 1 centímetro ali, ficou 1 centímetro aqui. Vou prender essa pontinha de zíper. Tirei. Sem alfinete, porque é rápido. Coloco o forro por cima. Olha, tá aqui, não tá? A posição tá certa? Tá, vamos embora então. Coloquei lá. Onde tá a nossa metade? Nossa metade tá aqui. Vou segurar, vou fechar meu carrinho. Vou segurar aqui no pique. E vem embora. Chegou no pique. Vou observar se aqui no final ele tá na posição certa. Vai sobrar pra mim o espaço? Vai. Então, alinhou aqui, tá alinhado aqui. Vem até onde der. Opa, escorregou lá. Escorregou, não tem problema. Volta. Não vai aparecer, não. Passa o carrinho pra lá. No dia a dia, quando você faz muitas necessárias, é assim mesmo. Pronto. A mesma coisa, vira pra cá e rebate. Ótimo. Quer testar se tá correndo livre? Testa seu zíper aí se tá correndo livre. Ó. Tá? Zíper, ó. Agora, você vai colocar a estrutura com a estrutura aqui no cantinho. Quer usar um alfinete, pode usar. Mas o mais importante é aqui. Nesse encontro de costura aqui, ó. Tem que ficar alinhadinho. Ficou alinhadinho? Ah, sobrou um pouquinho do meu forro. Não tem problema, o tecido estica mesmo. Mas aqui é importante. Então, olha, tô segurando aqui. Vou lá pra máquina, faço um pontinho aqui. Pronto. Dá uma olhadinha, ficou bom? Se ficou bom, olha. Tá alinhado? Tá, então tá bom. A mesma coisa do outro lado. Vamos tirar as pontas de linha.
esses pontinhos que você faz à máquina fazem toda a diferença depois na apresentação do seu trabalho. Dá uma conferida, tá retinho ali? Ó, tá bonitinho? Então, vamos seguir. Agora sim. Pode vir tanto de lá pra cá, vamos daqui pra lá, vai. Cabe certinho o pezinho da máquina ali, ó. Aqui embaixo você segura as duas juntas e vem. Do outro lado, a mesma coisa. Ali já está presa. Seu pezinho vai encaixar ali, ó. Tira um monte de linha que sempre enrosca. Como tem linha, não? Pode fechar aqui embaixo também. Aí, aqui embaixo temos vários acabamentos diferentes, mas hoje nós vamos fazer a caixinha de leite. Agora, venha. Caixinha de leite. Eu vou deixar, olha, nosso tecido, como ele escorregou um pouquinho, e o seu também vai escorregar, é bom você fechar do lado de cá, tá? Então, vamos lá. Pronto, tirei a diferença ali, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Caixa de leite vai ser aqui embaixo, você vai cortar. Então, aqui você não deixa abertura. Aqui nós vamos fechar, daqui a pouquinho eu vou jogar fora esse pedacinho aí. Vamos deixar a abertura aqui na lateral. Então, ó, retrocesso, deixa uma abertura, pula, você vai pelo forro que tá mais curtinho. Pronto. Essa diferença agora, pode tirar na tesoura, ajustar. Tecido é assim mesmo. Isso não é falta de capricho. Isso é, se você vai trabalhar por costura de produção, você não pode ficar presa a vários detalhezinhos que quando você faz uma costura artesanal, você fica presa. Então, por exemplo, tá vendo que eu não usei alfinete? Se fosse, por exemplo, uma peça... Deixa eu pegar a tesoura. Aqui. Fosse uma peça de patchwork, peça única, exclusiva, é uma coisa. Agora, se você tem uma encomenda de 50, de 100 peças, porque quem faz a costura de produção, ela ganha na costura de produção, ela ganha na quantidade de peça. Então, muitas vezes, a gente pega peça que você vai ganhar o quê? R$5 para fechar uma peça. Aí, as pessoas que não fazem costura de produção acham que é um absurdo. Mas se você tem uma prática e consegue trabalhar muitas peças num dia, você faz, olha, pensando em outras coisas, você nem tá presente ali. É tão automático que depois, no final do dia, quando você soma a quantidade de peças que você fez, você fala, nossa, valeu a pena. E cada um sabe onde seu calo tá apertado, né? Cada um sabe valorizar ou a necessidade que tem para pegar um trabalho. Muito bem, tá quase pronto. Agora, nós vamos fazer a caixa de leite. Nem vou sair da máquina, vou fazer aqui mesmo. Vou pegar minha régua, um lápis, para marcar essa caixa de leite. E eu volto já já. Pronto, vamos fazer nossa caixa de leite. Olha. Eu vou fazer uma caixinha de leite pequena aqui, vou colocar uns 4 centímetros. Então, eu vou... Se eu quero a caixa com 4 centímetros, eu vou costurar no 4 centímetros. Quando eu abrir, vai ter 8. E se eu cortar com 4 centímetros e costurar, ele vai ter 10. Então, o nosso fundo aqui acaba ficando muito estreito. Eu vou marcar 4 centímetros e vou fazer outra marcação de 3 centímetros.
virando dos dois lados, marca dos dois lados. 3 centímetros, então eu tô colocando a régua sobre a costura e sobre a costura. 3 centímetros e 4 centímetros, ó. 4 centímetros. Algumas pessoas ainda fazem um risco aqui na diagonal. Então, bacana, é uma dica legal. Vamos lá, mais um risco na diagonal. Ok. Mesma coisa aqui, 3 centímetros. Acho que eu nunca tinha feito necessaire pro canal, né? A gente faz tanta coisa, eu faço muito bloco. Peça assim. Vou começar a fazer mais pecinhas. Pronto. Outro lado também. 3 centímetros e 4 centímetros. Por que 3 e 4 e um risco diagonal? Porque eu vou costurar no 4, tá? E depois eu vou cortar no 3. Então, eu tô marcando, porque quem não tem prática acaba se perdendo. Agora, a gente vai entrar com a mão aqui em cima nessa abertura. Vai achar o nosso zíper. Ó. Deixa sempre um pouquinho aberto, tá? Nunca deixa ele todo fechado. Porque nesse momento aqui você precisa abrir. Vou colocar minha mão aqui no fundo. Entra com a mão lá. Cheguei aqui no fundo. Agora, aqui eu tenho que abrir. Quando eu abro, sabe aquele risco que você fez na diagonal? É onde você vai alinhar aqui. Então, aquele risquinho da diagonal é a posição certinha da sua caixinha. Aqui você não pode jogar as duas costuras pro mesmo lado, porque é um material grosso. Então, você vai jogar uma costura para um lado e a outra pro outro, ó. Você vai deitar uma peça pra cá, tá vendo que a nossa marcação ficou certinha aqui? Então, aqui nós vamos... Deixa eu virar pra cá. Pronto. Ó, então, nós vamos encostar as duas costuras aqui. Eu tô com uma costura deitada pra cá e uma costura deitada pra lá, ó. Tá vendo assim? Essa marcação aqui? Aqui é onde eu vou cortar. E aqui é onde eu vou costurar. Ela vai ficar com fundo bem largo. Aqui depende muito do que você quer na sua necessaire. Se você quer pôr um fundo de 5 centímetros, no total, você tem que marcar 2,5. Porque você vai marcar 2,5 para cada lado da sua peça, tá? Olha aqui. Costurou bem em cima da linha, tá vendo? É assim que precisa ser. Novamente, eu vou entrar com a minha mão aqui. Por que a gente entra? Para poder acertar bem o lado de dentro e não ter preguinha. Quando você não faz essa costura de quilt, que a gente chama de quilt, que é uma tela C, quando você vem para o acabamento, pode acontecer uma prega aqui embaixo, porque o tecido tá solto. Então, é importante, não é que é importante, ajuda se você fizer, né? Ou então, você deixa o tecido bem coladinho na estrutura. Pronto, uma costura pra cá, uma costura pra lá. Pra quem já sabe fazer necessaire, essa aula deve estar muito chata. Mas pra quem nunca fez, tem muita dica legal, tá bom? É assim mesmo, a aula pra iniciante, ela é bem explicadinha. Agora, eu vou cortar o excesso. Vou cortar o excesso na minha marcação, sem medo, tá bom? Vamos lá. Vou fazer a mesma marcação no forro, para fazer a caixinha de leite do forro. Então, 3 e 4 centímetros, tá? Então, vamos lá, 3 centímetros, 3 com 3, 4 com 4, sobre a costura, tá bom? E a marcaçãozinha na diagonal. Três.
E aqui é bacana usar lápis ou a canetinha que apaga, ou um giz que apaga. Se você tá na costura de produção, você acaba usando lápis mesmo. Mas tem que ser um lápis, não qualquer lápis, né? Um lápis que quando a cliente for lavar a sua peça, não manche, né? Tem uns lápis, é muito baratinho, que acaba te dando dor de cabeça. Então, esse aqui é um HB, ó. 3 e 4. 4, risco diagonal. Do lado de lá também. 3. Aí marca quantos minutos você leva para fazer. Pega um dia, corta todas as suas peças. Corta tudo, faz todas as combinações que você quer fazer, de zíper, de tecido. Escolhe uma cor de linha, tudo que tiver a ver com aquela cor de linha você faz naquele dia. Ó, coloca a mão por aqui. Deixa eu... Então, escolhe a cor da linha, tudo que tiver a ver com aquela cor de linha você faz naquele dia. Depois, no outro dia, você troca a linha, faz a outra parte. E daí você ganha tempo e agilidade. Olha, uma pra lá e outra pra cá. Encosta as costuras. Ajeita esse material todo. Costura no 4. E corta no 3. Vai ficar bonitinha. Vai ficar bem bonitinha. Já vou cortar, tá? Muito bem. Linha pra trás. Aqui a mesma coisa. Vamos abrir. Dobra no vinco. Dobra no vinco. Vir com a mão por dentro é melhor. Mas aqui a gente já tem alguma prática, né? Encosta a costura, tá? E, ó. Aqui que tem que ter cuidado. Se você não vier com a mão por dentro, tem que ter cuidado, se não vai dar preguinha ali, tá? Rebate, porque senão ela desmancha. Isso é tranquilo. Pronto. Agora aqui, nós vamos desvirar, tá? Então, eu vou desvirar e vou mostrar um truquezinho pra vocês de acabamento. Vamos desvirar nossa peça? Então, naquela abertura que a gente deixou, você vai desvirar. Pode desvirar, pode começar pelo forro. Se o zíper estiver fechado, você abre. Então, nunca deixe o zíper completamente fechado, porque nesse momento você tem dificuldade para conseguir desvirar, né? Para abrir o zíper, para poder desvirar. Então, vamos desvirando. Pronto. Vou colocar minha mão aqui pelo buraquinho, para acertar, só pra gente conferir se tá tudo fechado certinho, o encaixe tá bom. Se você achar que tem alguma coisa que não te agradou, volta pra máquina, porque se não te agradou, não vai agradar quem vai comprar. E quem vem comprar, por exemplo, linha, pontinha de linha, tira tudo. Aqui também, dá uma ajeitadinha nesse cantinho, olha lá que bonitinho que ficou. Olha esse acabamento, olha que fofurinho. Aqui também. Ó, tá? Bem acabadinho. Vamos ajeitar esse forro aí dentro. E eu já vou fazer mais um acabamento aqui dentro, pra você ver que bacana que fica. Então, vamos testar de novo o nosso zíper? Ó. Tá? Aqui, quando você terminar a sua peça, você tem duas formas de apresentar. Ou você dobra desse jeitinho, que fica aqui bem certinho, ou você dobra desse jeitinho. Daí, a frente da peça seria aqui. Então, vamos ver. O zíper abre aqui, então, essa aqui é a parte de trás. Você colocaria num saquinho desse jeito e venderia ela dessa forma, tá? Então, vamos continuar. Agora, existe um truquezinho, porque aqui, quem coloca alguma coisa, quando puxa o forro vem junto, não vem? Isso é uma das reclamações das pessoas quando compram um necessaire assim, feita com forro. Aí, o que a gente faz aqui, olha. Você tem esse lado do forro com esse lado da parte externa e tem esse outro.
Então, o que a gente vai fazer por aqui, ó, você vai puxar ela de volta. Vai abrir aqui, tá? Vai pegar esse lado do seu forro, olha. Vai trazer pra fora. Então, ele tá aqui, certo? Vai pegar o seu forro, puxa. Ajeita ele direitinho. Coloca um sobre o outro. E nós vamos voltar lá na máquina. E eu vou fazer uma nova costura aqui. Bem em cima da costura anterior. E nós vamos prender esse forro. Então, prestar bem atenção, porque a minha abertura tá do lado de cá. E a primeira que eu vou prender é do lado de lá. Se eu já vir prendendo do lado de cá, eu não consigo depois puxar a outra para prender o forro, tá? Se ficou dúvida, volta no vídeo e veja de novo o que a gente fez. Bom, agora você vai costurar, olha, o forro com a parte externa. Então, nós vamos colocar aqui e vamos passar uma costura. Cuidado com essa costura, porque se você entortar essa costura e entrar, entortar ela lá pro lado de fora da peça, vai aparecer, tá? Então, confere aí, olha. Tá aqui. Passei a primeira costura. Agora, eu vou voltar ela lá pra dentro, só pra não confundir vocês. Pronto, voltei, ó. É o lado de lá, né? A abertura tá do lado de cá, eu fiz a do lado de lá. Agora, eu vou fazer a do lado de cada abertura. Então, eu vou pegar o nosso forro, olha. Viro ele pra fora. Tá aqui. Vou pegar a nossa estrutura, trazê-la também pra fora. Vou colocar uma sobre a outra. E vou passar uma costura. Com o cuidado de nunca costurar pra dentro daquilo que a gente já costurou. Então, isso aqui, ela faz uma curva, porque o tecido tá puxado lá dentro. Se você trouxer ela pra cá, ela vai ficar retinha. Olha, ela fica retinha. Ficando reta, fica mais fácil pra você costurar. Coloquei, venho. Passa a linha pra trás, venho. Prendo o forro. Corta a linha. E desvira. Vamos lá pra mesa. Muito bem, ó, você tem aqui o fundo preso, olha, de um lado e do outro. Isso faz diferença na sua peça, vou desvirar aqui, porque quem compra tem um conforto com essa nécessaire. Ele vai usar, ele nem vai sentir porque ele gostou da nécessaire. Mas ela fica organizada lá dentro, ó. Quando você puxa alguma coisa, o forro não vem só o objeto que você tá retirando. Tá amassadinha, né? Bastante amassadinha, mas aqui você vai ver, tá reta, olha. Novamente, vamos fazer o teste quando a gente fecha, se ela tá simétrica, se ela tá retinha, olha aqui, tá retinha. Isso é importante, porque uma nécessaire torta também não vende, tá? Primeira coisa que o pessoal que encomenda a peça pra você, olha, são esses acabamentos. Se a sua costura tá batendo, se a sua cor de linha tá conferindo, se tá harmônico o seu conjunto, se a sua costura tá reta. Muito bem. Como não tem a costura de fora aqui, a gente já tá mais tranquilo quanto a isso. Aqui, eu preciso fazer um acabamento, certo? Então, olha como ela é no avesso. Ela é quase dupla face. Se o zíper fosse aquele zíper de jaqueta, eu teria uma nécessaire praticamente dupla face, tá vendo? O acabamento é tudo. Agora, aqui, nós vamos ter que fazer ou pontinho à mão ou pontinho à máquina. Se você quiser fazer um pontinho à máquina, você tem que fazer esse acabamento no dia que você tá com uma linha bege. Hoje tá com uma linha preta, não dá pra fazer esse acabamento com linha preta. Então, como faria? Passaria ferro. Sim, passaria a ferro.
faria a dobra certinha aqui e poderia vir na máquina com uma costurinha bem fininha, com bege, dando um retrocessozinho no início e um retrocessozinho no final. Às vezes, aqui, a gente pode colocar até a nossa etiquetinha. Eu não tenho uma etiqueta aqui agora, mas, às vezes, aqui, olha, você dobra, coloca a sua etiqueta, vai pra máquina e fecha com a sua etiquetinha aqui. Isso é muito comum também da gente ver, tá bom? Ou você faz o pontinho à mão, isso não tem problema. O importante é, depois que você terminar todas as suas peças, você vai pegar o ferro de passar e vai passar tudo. A gente não entrega a peça sem passar para o cliente. Todas as peças têm que ser passadas, elas têm que ser embaladas uma a uma, e daí na embalagem você já vai observar se ela está te pedindo algum material para revender, ou se ela está te pedindo algum material para presentear. Se for, por exemplo, brinde para cliente, você pode até comprar aquela etiquetinha com carinho, feito à mão, produto artesanal, alguma coisa assim, e colocar para valorizar a peça, tá? Aqui, a gente ainda pode pensar em alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa legal para colocar aqui. Só um minutinho, acho que eu tenho umas pedrinhas aí que dá pra gente inventar alguma coisa. Eu encontrei aqui... Então, eu encontrei 2 argolinhas e uma borboletinha, que é um pingentinho de cursor. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, meu cursor é um cursor comum, mas eu vou pôr uma gracinha ali. Então, eu vou pegar uma argolinha, vou abrir um pouquinho ela. Vou colocar outra dentro. Vou colocar este aqui também. Vou fechar. Fechei ali. Vou colocar aqui, olha, nessa voltinha do zíper aqui. Que já fez uma gracinha. Custou centavinhos. Fecha bem ela. Olha a gracinha que dá na sua necessaire. Olha. Já é algo para encantar o seu cliente numa feirinha, numa lojinha. E a sua mercadoria já tem um diferencial, tá? Então, vamos passar e vamos embalar. Vou passar primeiro pelo lado do avesso. Eu não fiz a costurinha ali de finalização, mas você faça antes, tá? Só pra gente ganhar tempo aqui que eu tô... Ela vai fechar desse jeito. Aqui é a minha frente, certo? Eu posso embalar assim ou posso embalar assim. Eu gosto muito de embalar assim. Então... Uma peça, não aparenta muito, não. Mas quando você tem muitas peças embaladinhas e você entrega todas elas assim, bem embaladas, faz muita diferença. Olha, o saquinho também poderia ser menor, tá? O saquinho tá grande, poderia ser menor. Nossa fivelinha tem que ficar pra frente. Arruma aqui. Lembra que eu falei da etiquetinha do com carinho? Eu tenho uma ali. Ó. Eu tenho feito à mão e tenho com carinho. Então, acho que poderia ser o com carinho aqui atrás.
Essas etiquetas são tão baratinhas, elas fazem muita diferença na apresentação do seu trabalho, viu? Bem legal fazer. Ó, com carinho. Se tá difícil sair o ar, você pode dar um furinho. Pode ser com alfinete mesmo. Pronto, o ar já sai. E aqui você pode pôr o feito à mão, tá? Pronto. É o mínimo, tá bom? A partir daqui, na embalagem final, para você encantar o seu cliente, vale tudo também. Vale colocar dentro de uma caixinha, de um acetato, aí você que sabe. Mas isso aqui é o mínimo que a gente faz quando vai para uma feira ou quando vai entregar para um cliente. A Eunice são 200. Coloque isso no seu custo, por isso que muitas vezes não dá para cobrar muito pouco, porque isso custa, mas faz diferença. A não ser que o seu cliente comece a dizer, não, eu quero o mais barato, aí você pergunta, o senhor embala ou eu embalo, como fica, porque você não pode ter um prejuízo também. Tudo isso você tem que contar. Agora, o que é bacana é você, por exemplo, oferecer para o seu cliente um brinde. Isso você também coloca no seu custo. Então, ele te pede todas as peças e você resolve fazer, talvez, uma sacola para colocar as peças dentro. Então, você já considera esse custo da embalagem final quando você passar o orçamento para ele. E, geralmente, quem recebe um brinde extra fica muito contente. E se for algo que não é muito caro, é atraente, vai chamar atenção, você vai ser lembrado num próximo pedido, e assim você vai montando sua clientela, tá bom? Espero ter ajudado, espero que sejam sugestões boas, boas vendas. Vai ganhar dinheiro, menina, vai ganhar dinheiro, vai ganhar vida, e uma máquina de costura sustenta uma família, viu? Não é fácil, não é cansativo, mas é muito prazeroso. É honesto, é bacana, é criativo e vai te fazer bem. Faça com amor, faça com carinho, faça com honestidade, que o sucesso vem. Beijo grande!